Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Super FC pelo Mundo. E hoje com uma novidade, como você pode ver, Fernando Almeida, o garoto delícia cremosa da semana, não está aqui, mas eu, Josias Pereira, repórter do Super FC, estou representando aqui. E claro, ao meu lado ele, que não muda nada, não altera, grande Basile. Como você vai? Beleza, Josias. Tudo bom, amigo internauta? Pois é, né? O Fernando cansou de falar de coisa que ele não entende, foi pro diversão, agora garota delícia cremosa, Fernando Almeida. Exatamente. E sem perder tempo, vamos lá falar da grande decisão da Champions League esse sábado agora. O campeonato que está movimentando aí realmente a cada dia mais. Todos do Brasil têm acompanhado, não só pela importância também desse campeonato e também para ficar de olho lá no futebol alemão, que está aí, né, em ascensão desde as Copas passadas, desde 2010, 2006 também vem nessa evolução, e agora a final entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O que você tem a dizer para nós sobre essa grande final da Liga dos Campeões? É uma grande decisão, né, Jojo? A equipe do Bayern de Munique vai em busca do pentacampeonato da UEFA Champions League, enquanto isso o Borussia Dortmund busca o seu bicampeonato depois de 15 anos. Borussia Dortmund, que foi campeão na UEFA Champions League da temporada 97-98. Enfrentou depois no Mundial Interclubes, inclusive o Cruzeiro, e ganhou do Cruzeiro naquele Mundial. Uma grande decisão. O Borussia Dortmund não vai contar com o Mário Götze. Mário Götze envolvido numa polêmica, vai para o Bayern de Munique na próxima temporada. Dizem que é por conta de lesão, inclusive o anúncio oficial do Dortmund é esse, mas não acredito muito não, viu, José? Acredito mais aí que seja por conta dessa polêmica mesmo, é o próximo time dele, e aí acho que o Götze, por conta disso, não atuará na decisão da Champions League. Em contrapartida, Hummels atua e o Borussia Dortmund tem jogadores para substituir o Götze, devem entrar o Grosskreutz e o Marco Reus ter ainda mais liberdade no meio-campo ofensivo da equipe. Do outro lado, o Bayern de Munique vai completo com o seu time espetacular, assim como é também o do Borussia Dortmund. É um grande jogo, dois times que jogam futebol ofensivo, partem para cima, tem grandes jogadores no meio de campo. A batalha no meio e principalmente a batalha pelos lados vai definir essa final da Champions League que, ao contrário do que muita gente afirma, vê o Bayern como favorito, para mim não tem favoritismo. E na aposta nossa ali na redação, eu creio no Borussia, Josias. Eu também creio, estou aí, né, ter uma afinidade com o Borussia Dortmund. Então vamos ver aí, eu também confio nessa vitória do Borussia, apesar de saber que o Bayern de Munique é um timaço, né, chegando à sua segunda final em 3 temporadas de Champions League. Então vamos lá ver o que vai acontecer nessa grande partida e você tem que ficar ligado nesse jogo aí. Você vai saber tudo aqui também, detalhes dessa partida aqui no Super FC pelo Mundo. Então, continuando, vamos falar agora de Bundesliga, o campeonato alemão, né? A repescagem da primeira divisão, Pazini. O Hoffenheim que venceu o Kaiserslautern. O que você tem a falar desse jogo para nós? Pois é, o Hoffenheim conseguiu uma importante vitória com 2 gols brasileiros. O Roberto Firmino se saindo muito bem nesse jogo, sendo importante na vitória do Hoffenheim. Esse jogo que decide ali quem cai para a segunda divisão, quem permanece na primeira. O Kaiserslautern foi o terceiro colocado da segunda divisão. O Hoffenheim ficou na 16ª da Bundesliga. É uma vitória importante que deixa o Hoffenheim próximo de garantir a permanência na primeira divisão e que tem o detalhe, né? O Hoffenheim com uma temporada toda prejudicada, teve um problema no meio de campo, jogadores importantes da equipe passando por temporada difícil. Teve o Vikcevic, que sofreu um acidente automobilístico, inclusive, sofreu um coma, e o Hoffenheim sentiu muita falta dele durante boa parte da temporada. E aí, por conta disso tudo, jogadores chegando, renovação, o episódio do Vikcevic, o Hoffenheim não fez uma temporada que se esperava, mas se recuperou no final, aquela vitória improvável para cima do Borussia Dortmund, e agora sai na frente na repescagem, está perto de garantir a vaga na primeira divisão. Agora, para o nosso internauta, fala um pouquinho do Roberto Firmino aí, esse brasileiro aí que está estourando na Alemanha e que é desconhecido aqui mesmo no Brasil. Roberto Firmino, bem desconhecido no futebol brasileiro, há muito tempo vem peregrinando ali no futebol europeu, no futebol alemão. O lugar onde ele mais tem obtido destaque é no próprio Hoffenheim. Já está no Hoffenheim há algumas temporadas, tem sido um jogador importante para a equipe, como o Salihowicz. Salihowicz que marcou os 2 gols do Hoffenheim contra o Borussia Dortmund na última rodada para manter o time vivo aí na luta para permanecer na elite. E o Roberto Firmino, ao lado dele, tem sido o grande jogador do Hoffenheim nas últimas temporadas, principalmente porque os jogadores do Hoffenheim têm entrado e saído. O Dembaba, por exemplo, hoje no Chelsea, é um desses exemplos aí do Hoffenheim, enquanto Firmino não, tem permanecido lá e sido importante para a equipe. Entendido. Agora vamos de Copa da Turquia, o Fenerbahçe que venceu o Trabzonspor essa partida.
E como é que foi essa partida aí, Pazinho? Fenerbahçe conseguindo o título com o gol do Moussa Sow, atacante importante da equipe do Fenerbahçe, atacante senegalês, que forma um ataque africano com o Ebo, aquele Ebo mesmo de Camarões. Fenerbahçe conseguiu esse título importantíssimo da Copa da Turquia para salvar a temporada, mas apesar do título salvar, a grande conquista do Fenerbahçe na temporada, não foi uma temporada ruim do Fener, não. O Fenerbahçe perdeu o Alex no começo da temporada, se esperava que o time não fosse sair bem, mas conseguiu superar a falta do Alex, principalmente com o Raul Meireles, o Christian, o Sow e o Ebo também jogando bem na temporada, e por conta disso o Fenerbahçe se recuperou, conseguiu chegar nas semifinais da Liga Europa, lutou pelo título contra o Galatasaray do Campeonato Turco e fatura aí a Copa da Turquia. É o 6º título do Fenerbahçe na competição, é o 4º maior campeão do país nesse torneio. Só que a notícia não boa para o Fenerbahçe é que o Galatasaray, que foi merecidamente campeão, como já comentamos aqui, tem agora ali uma questão de ser o maior time do país. Fenerbahçe e Galatasaray rivais, com grandes histórias, grandes da mesma forma, mas o Galatasaray é o maior campeão do Campeonato Turco, com 19 conquistas, e da Copa da Turquia também, enquanto o Fenerbahçe é o 2º maior campeão da Turquia e o 4º maior da Copa. E agora vamos falar da final da Copa da Croácia, né? O Hajduk campeão, vencendo aí o Lokomotiv. Como é que foi essa partida também? Vimos aqui, ficou 3-3 o jogo e no placar agregado o Hajduk foi campeão. Pois é, o Hajduk sendo campeão da Copa da Croácia numa final entre os dois times que brigam ali pelo 2º lugar no campeonato do país. O Dinamo Zagreb, a gente vai comentar mais no Super FC pelo Mundo da segunda-feira, porque tem clássico entre Dinamo Zagreb e Hajduk Split na última rodada. O Dinamo Zagreb já é o campeão do campeonato croata, mas tinha sido eliminado pelo Zadar, um time fraco, pequeno da Croácia, nas oitavas de final. E aí a final da Copa da Croácia acabou sendo entre o Lokomotiva, que é o 2º colocado no campeonato, e o Hajduk, que é o 3º. Deu o Hajduk, que é o time mais tradicional do país, ao lado do Dinamo Zagreb. Hajduk chegou ao seu 6º título. Hajduk, que é o 2º maior campeão de tudo lá na Croácia. É o 2º maior campeão da Copa e o 2º maior campeão da Liga. O grandioso, lá na Croácia, claro, o Dinamo Zagreb é o maior campeão do país em todas as competições. Entendido. E também, para não fugir muito desse clima aí de leste europeu, vamos falar do campeonato sérvio, né? Que teve o Partizan como grande vencedor, campeão, conseguiu uma vitória também sobre o Smederevo. Que você tenha falado desse campeonato, que é desconhecido para muitos aí. Fale sobre esse campeonato sérvio. O Smederevo já rebaixado, perdendo para o Partizan Belgrado, como já era esperado. O Partizan levantando o título que já tinha ficado perto de garantir com a vitória para cima do Estrela Vermelha no grande clássico da Sérvia, vitória que a gente comentou no último Super FC pelo Mundo. O Partizan Belgrado chega ao hexacampeonato e empata com a Estrela Vermelha. As duas equipes têm 25 títulos e são os maiores campeões, os times mais tradicionais também do futebol sérvio. O Partizan que consegue essa hegemonia recente por conta de uma administração melhor. Enquanto o Partizan tem revelado bons jogadores e feito boas campanhas, o Estrela Vermelha vem com a administração ruim após a administração ruim. Como a gente destacou no domingo, inclusive, Josias, os jogadores chegaram a passar fome por salários atrasados nessa temporada lá no Estrela Vermelha. Que momento, hein? Situação complicadíssima, hein? E agora vamos sair da Europa, vamos direto para a América do Norte. Campeonato mexicano, o Cruz Azul vencendo o América, o jogo da volta do Campeonato Mexicano, que foi disputado no domingo. E aí, Pazinho, como é que foi essa partida aí, o Cruz Azul vencendo o América do México? O Jiménez, argentino, camisa 10 do Cruz Azul, é o grande destaque do time ao lado do Pavone, aquele mesmo que disputou a Libertadores pelo Lanús no ano passado, marcou o gol da vitória do Cruz Azul. Só que a final ainda está muito em aberto, tudo pode acontecer, os dois times são parelhos, estão no mesmo nível e a vantagem é mínima do Cruz Azul, fora que o América decide em casa. Final do Clausura mexicano, que era a mais improvável de todas, com Tijuana, Monterrey, Santos Laguna, times mais fortes não chegando, mostra ser muito bom. O jogo foi bom e promete para a volta também, está em aberta a final lá do Clausura. Agora, ficando um pouquinho no Campeonato Mexicano, eu queria que você falasse qual que você acha que é o peso da ausência do Oribe Peralta para a Copa das Confederações, já que o México não poderá contar com esse jogador. É um peso importante, né? Porque ele é um jogador vital no meio de campo, um jogador muito qualificado tecnicamente, que arma bem jogadas do seu time também. É aquele que lá no futebol inglês chamam de box-to-box midfielder, um jogador que atua
executando praticamente todas as funções no meio de campo. Ele marca, ajuda na marcação, aparece nos lados do campo, aparece enfiado no ataque e também criando oportunidades. É um jogador importante para a seleção mexicana. Para mim vai fazer falta, mas o México ainda assim tem uma grande seleção, tem bons jogadores. O Giovani dos Santos é uma exceção, né? Vai mal nos clubes e bem na seleção, tá por lá, e também tem outros bons jogadores, como o próprio o outro Peralta que está na seleção mexicana, e ainda tem o Barreiras, também tem o Fierro, que é um jogador mais novo. São bons jogadores da seleção mexicana aí no meio de campo. E agora vamos de Copa Libertadores da América. Real Garcilasso perdendo dentro de casa para o Santa Fé, Pazini. Como é que foi essa partida? Um tropeço assim, um tanto que inesperado, apesar de a gente saber que o Independente Santa Fé tem uma qualidade técnica um pouquinho superior ali ao Real Garcilasso. Pois é, o Santa Fé tem um time superior ao Garcilasso, conseguiu essa vitória importante fora de casa para ficar próximo do avanço à próxima fase. O Garcilasso que é a grande zebra da Libertadores da América, time que só tem 3 anos de existência e chegou muito longe, colocou um time do Peru de novo nas semifinais depois de 16 anos. E o Fluminense 0-0 com o Olímpia, um resultado que eu particularmente não gostei. O Abel até falou que o empate por 0-0 seria muito bom dentro de casa, mas a gente sabe que decidir lá no Paraguai contra o Olímpia, tradicional em Libertadores, vai ser uma parada duríssima para o Fluminense, não é, Pazinho? Vai ser uma parada bem dura, né? O Fluminense tem, como você disse, um time que tem saído bem fora de casa, só que é uma parada complicada. Eu ainda acredito no Fluminense por ter um time superior, mas o Olímpia tem totais condições, inclusive mais condições, tem a vantagem de eliminar o Fluminense porque tem uma boa equipe, decide em casa, a torcida do Olímpia é muito fanática, a mais fanática do Paraguai, e por conta disso tem esse detalhe. Para mim passa o Flu, mas o Olímpia tem condições de eliminar a equipe carioca. Agora, Boca Juniors 0, News Old Boys também 0, um jogo que reuniu um grande público em La Bombonera, mas o Boca não conseguiu exercer o seu fator casa para vencer o adversário o rival argentino. Pois é, um jogo de tempos distintos. O Boca Juniors foi melhor na primeira etapa, o Riquelme criando boas situações de gols, jogando mais uma vez muito bem, e o Martínez também se saindo bem pelos lados do campo, se movimentando bastante. No segundo tempo, o Boca Juniors cansou, porque o Riquelme cansou. Toda a bola passa no pé dele ali no time do Boca Juniors, ele não aguenta fisicamente mais atuar assim o tempo inteiro. O Vélez foi melhor na segunda etapa, mas também não conseguiu marcar o seu gol, e por conta disso o jogo terminou no 0-0, que tem ali um empate justo, mas não resultado. 1-1, 2-2 seria mais condizente com o que foi o jogo. Confronto aberto e que não tem favorito no jogo de volta, comando de campo da equipe do News. E agora, para o torcedor do Atlético, pensou que a gente não ia falar do Atlético? Vai falar sim agora. O Atlético que empatou com o Tijuana 2-2 lá na fronteira dos Estados Unidos com o México. Como é que foi esse jogo que você avaliou dessa partida? Que o Atlético teve muitas dificuldades no primeiro tempo, mas depois acostumou com aquele gramado lá sintético e conseguiu um placar muito bom aqui para a Independência, né? Pois é, um placar excelente, né? O Atlético, naquela velha máxima de gol fora de casa vale 2, né? O Atlético estava precisando de um 3-0. Depois, ali, com esses empates, conseguiu trazer o jogo para um 0-0 ser suficiente na Independência. E o Atlético saiu no lucro. O Tijuana foi muito superior no primeiro tempo, criou as melhores oportunidades, perdeu muitos gols. No começo do segundo tempo ali também, o Atlético melhorou no segundo tempo, o Luan entrou muito bem no jogo, só que ainda assim o Atlético não fez um grande jogo no segundo tempo. Joga muito mais do que jogou o Atlético, principalmente Ronaldinho. O Leandro Donizete também pode jogar mais do que jogou no confronto de ontem, e por conta disso o Atlético decepcionou. Tem condições de mostrar um futebol melhor do que mostrou, mas o resultado foi ótimo para o Atlético por conta de tudo isso, e o time é favoritaço para avançar às semifinais. Joga em casa, com o time provavelmente jogando aquele futebol que a gente está acostumado a ver do Atlético, e aí o Atlético é o favorito para avançar às semifinais da Libertadores da América. Agora, Pazini, o Klinsmann, né, o treinador dos Estados Unidos, ele acompanhou diversas partidas do Tijuana para tentar descobrir alguma peça norte-americana para a seleção. Você avaliando o time do Tijuana, você levaria algum jogador para a seleção norte-americana? Algum norte-americano mesmo, do time do Tijuana? Levaria o lateral esquerdo, o Castilho, é um lateral esquerdo bom do Tijuana, que faz ali um bom lado com o Martínez. Martínez que por sinal não foi bem no jogo de ontem, né? Joga mais do que jogou ontem, mas o Castilho é um bom lateral esquerdo. Eu convocaria ele para a seleção do Klinsmann, a seleção norte-americana, porque é um jogador bom, de boa qualidade, que marca bem e sai bem também para o campo de ataque, só precisa de corrigir um fator, a finalização. Ontem mesmo ele perdeu um gol feito cara a cara com o Vitor ali no primeiro tempo. Verdade. E agora aquele momento tão esperado por vocês do Super UFC pelo Mundo, as curiosidades do Pazini. E agora trazendo as oitavas de final da Asia
Champions League? Como é que é isso? Explica pra gente, porque até eu tenho uma confusãozinha nesse campeonato, que é um pouco desconhecido. Alguns times aqui, que até o Guangzhou Evergrande, eu atesto que eu tenho conhecimento sobre esse time, mas outros times como Al-Shabaab, explica pra gente aí como é que são esses times, como é que tá esse campeonato. Maravilha. Como diria o Fernando Almeida, garoto de versão agora, bota na tela pra gente aí, Faustão, as oitavas de final da Asia Champions League, os placares agregados. Burirão United fez 2-1 para cima do Bun Yotcor, surpresa tailandesa, o Burirão United, eliminando o time que já foi do Felipão. O FCCU ganhou de 3-1 do Beijing-Guan, clássico Coreia do Sul contra a China, resultado esperado, o Seul tem um time superior. O Al-Shabaab fez 5-1 no Al-Gharafa, o ex-time do Diego Tardelli, que tem o Nenê, Bresciano, Kiewel também, bons jogadores, mas levou uma sacolada. O El Jazz perdendo de 3-1 do Al-Ahly da Arábia Saudita, resultado esperado. O Guangzhou Evergrande, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais dele, goleou o Central Coast Mariners por 5-1. Caxiou Reysol 5-2 no Jeonbuk Motors, jogo para dar um destaque maior. Al-Shabaab perdeu de 4-2 do Esteghlal e o Lequiwa do Catar eliminou o Al-Hilal por 3-2. O Guangzhou Evergrande é o grande time da Ásia atualmente. Tem o melhor time do continente, o Conca, tem o Muriqui, o Gaolin e fez aí um resultado que era esperado nessas oitavas de final. Avança às quartas como grande favorito da competição e com um detalhe, o Muriqui é mesmo ex-atacante do Atlético, artilheiro da competição com 8 gols e está na mira da seleção chinesa. A seleção chinesa está querendo naturalizar o Muriqui para ele defender a seleção do país, só que tem um detalhe, né? Ainda existe uma certa, digamos ali que força da federação, de parte da federação, para não permitir que o Muriqui se naturalize, o que seria, no caso, o primeiro jogador da história a se naturalizar chinês e defender a seleção. Isso nunca aconteceu lá, o nacionalismo ainda é muito forte na China. E no outro confronto, o Jeonbuk Motors, perdendo, apesar do grande time que tem, o Lee Dong-gok, baita atacante, para o Kashiwa Reysol, atual campeão japonês, por 5-2 no placar agregado. O Kashiwa conseguindo uma excelente vitória nesse placar agregado aí, fazendo e honrando aí o futebol japonês, né? O futebol japonês que normalmente não leva a Asian Champions League a sério, sendo aí bem representado pelo Kashiwa Reysol, que avança a próxima fase e é o grande time, depois do Guangzhou, nessa Asian Champions League. Tem um bom meio-campo, com destaque para 2 brasileiros, o Jorge Wagner e o Leandro Domingues também. Muito bem explicado pelo Pazini. Depois desta aula de futebol asiático, eu me despeço de você, querido internauta, cumprimentando, claro, que primeiramente aqui o nosso querido Pazini, um grande sabedor, conhecedor nato aí do futebol mundial. E eu volto na próxima, quem sabe, né? Talvez o nosso querido amigo Fernando Almeida, ele fique lá para sempre no Delícia Cremosa, né? Que é o programa aqui que você pode acompanhar no www.otempo.com.br. Então, se ele não voltar, eu assumo essa função com prazer, porque foi um bate-papo muito legal aqui com o Pazini. Um grande abraço, querido internauta, e até a próxima, se Deus quiser e se o Fernando não voltar. Até lá.